Boa noite. É um prazer te conhecer pessoalmente, Ciro. E eu vou dividir minha pergunta em três, e as três estão relacionadas com os vazamentos do Intercept. A primeira, você acha que o Toffoli fica pressionado a colocar em pauta a votação da prisão em segunda instância após os vazamentos? E a segunda, a gente sempre teve uma impressão que a Lava Jato tinha por fim, ou parecia mesmo, favorecer políticos ligados ao PSDB e a uma ala de direita menos radical. E que, após os vazamentos de ontem, ficou claro isso. E como que o PSL, esse acidente histórico, surgiu nesse contexto? E a terceira um dos principais ataques que você sofreu na eleição foi quando você diz de colocar o MP judiciário na caixinha deles. Se esses vazamentos te trouxeram um pouco de conforto, assim, de lavar a alma mesmo. Traz para diante, eu tinha na cabeça um organograma. Eu não queria depreciar ninguém, eu sou profissional de direito, sou advogado, sou professor de direito, eu trato os magistrados com a maior vênia, nunca chamei desembargador pelo nome, tem um ministro do STJ, meu aluno, não há perigo de eu chamá-lo pelo nome, excelência, ministro, então eu tenho um profundo respeito, mas a palestra do Luiz Moreira, que vocês ouviram aqui, ela é muito contundente, né, dessa baderna institucional que nós estamos vivenciando e suas conexões internacionais e as escolas de onde ela nascem. É puro nazifascismo, né, puro nazifascismo. O Moro, se você reparar, eu que sou observador, o Moro adora um paletó preto com a camisa preta dentro. Vai olhar qual era o uniforme dos fascistas na Itália, como é que eles se vestiam. Então, assim, claramente ele tem uma vocação autoritária, exibicionista, tropicalizadíssimo, porque chega a ser ridículo, né? E não é agora que eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso desde sempre, e muito mais por um outro ângulo. Qual é o ângulo? É que tudo que se faz, que gera catarse numa comunidade cansada de impunidade, cansada da ladroeira impune, generalizada, em todos os escalões, das mordomias, das promessas mentirosas. Então, a gente se vulnera, como povo, a esse tipo de expediente. Quem produziu Hitler na Alemanha, e foi o povo alemão que votou nele, quem produziu Hitler foi o Tratado de Versalhes, um tratado absolutamente assim, estúpido, feito com um sabor muito mais de vindita do que com uma percepção de estadistas, impôs à Alemanha um custo absolutamente impagável, sob todos os aspectos, mas estritamente sob o aspecto econômico, gerou uma superinflação monstruosa na Alemanha, e o Hitler vem com um apelo à ordem, com a desobediência às restrições do Tratado de Versalhes da Alemanha se armar, uma série de providências que eram catárticas para o povo alemão, machucado e sofrido como estava, né? E o nosso povo está vivendo esse momento, né, não é brincadeira, não. Você pegar, depois do Fernando Henrique, que era um cara celebrado como social-democrata, aluno do Florestan Fernandes, sociólogo, aí dá no que deu, aí pega o Lula e não sei o quê, e agora o filho do pobre, o operário que saiu do Caranhus, uma narrativa maravilhosa, de repente é pilhado, né, com aburguesamentos e vamos dizer, a ocupação do governo com a estrutura de roubalheira generalizada. Isso não dá para esconder, não tem nenhum inocente nisso aí, é tudo culpado. Aí surge um cara que resolve ser a chibata moral da nação. E aí quem é que vai prestar atenção em ritos, né, no povo? Quem tem que prestar atenção somos nós. E eu fui dizendo, olha, tudo que o senhor Sérgio Moro está fazendo é semear nulidades. Porque é flagrante, a gente aprende no rudimento de processo penal, está lá escrito, o juiz é suspeito, se não se declarar suspeito, qualquer parte pode declarar, uma das coisas explícitas é aconselhar a parte. Ora, o cara era o chefe da coisa. E aí, quando vocês juntam uma turma para objetivar, para colimar um objetivo ilícito, criminoso, o nome disso é formação de quadrilha. Aí tem abuso de autoridade, aí tem prevaricação, tem uma série de figuras penais. Mas o mais grave, também eu já tinha dito lá atrás, qual é o país do mundo moderno, civilizado, que aceitaria um cidadão ser juiz, condenar um político e depois ser ministro do político adversário que dessa prisão se beneficiou? Isto é uma imoralidade impagável, é insanável essa imoralidade. Agora nós estamos vendo o nível de vulgaridade, porque é exibicionista, e todo sepulcro caiado, todo
moralista de goela, quando você vê muito exagerado, pondo em relevo decência, moralidade, não sei o que e tal, pode acreditar que tem um canalha aí. Mas não duvide disso, tem um canalha aí sem nenhuma dúvida.